Boa noite. Estão todos me ouvindo? Hum? Estão todos me ouvindo? Sim? Então é com muito prazer que eu vou dar início à primeira webinar da Aparelhos Auditivos, Equipamentos Médicos e Pet Medical. A gente espera que seja a primeira de muitas e que a gente possa contribuir aí com a área da triagem e do diagnóstico audiológico, trazendo novidades, muita pesquisa, muita coisa boa. Hoje nós escolhemos um tema bastante interessante, né? A gente vai conversar sobre o algoritmo de redução de ruído, que promete facilitar bastante a vida de nós, audiologistas, que precisamos realizar exames em ambientes tão desafiadores como as nossas maternidades aqui no Brasil. Bom, então eu vou inicialmente apresentar os nossos palestrantes, e depois vou deixar que eles comentem alguma coisa para a gente começar a apresentação. Ladies first, ok? Vou começar pelas meninas. Então, gostaria de apresentar a Patrícia Tedesco. Já muita gente aqui no Brasil a conhece, ela já está presente há muitos anos nos nossos eventos. A Patrícia é gerente de vendas para a Latinoamérica da empresa Pet Medical, tem 18 anos de experiência no campo de audiologia e já há 12 anos na Pet Medical, presente aqui nos eventos brasileiros. Patrícia, boa noite. Obrigada. Buenas noches, perdón, voy a hablar en español. Muchas gracias, muito obrigado a todos por participar y también a ON por organizar este webinar. Esperamos que sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Obrigada, Patrícia. Queria apresentar a Lisete Paz, fonoaudióloga, especialista em audiologia, candidata a Master of Sciences of Clinical Audiology, com mais de 12 anos de experiência em diagnóstico auditivo e diagnóstico vestibular. Também trabalha na Pet Medical. Lisete, boa noite. Buenas noches, yo también voy a hablar un poco en español. Bueno, agradecer a todas las personas que en verdad invierten de su tiempo. Sé que ya es el final de la jornada laboral y después todos quieren descansar, entonces es un gran esfuerzo que estén acá para escucharnos, para que podamos compartir conocimiento que finalmente es el objetivo de todas estas actividades. De verdad que me place mucho que estén aquí presentes y bueno, espero que sea de gran utilidad para todos lo que vamos a tratar el día de hoy. Obrigada, Lisete, boa noite. Gostaria de apresentar para vocês o Nilson Nascimento da Silva, natural de Salvador, Bahia, está falando com a gente direto da Alemanha, formado em Ciências da Computação em Uberlândia, Minas Gerais, mestrado em Informática em Munique, na Alemanha. Profissional da área de desenvolvimento e engenharia de software com mais de 20 anos de experiência. Trabalha na Pet Medical desde 2015, principalmente como engenheiro de software para PC e fornece apresentação em Keylink software e, quando necessário, assuntos variados em português. Ele vai salvar a nossa noite, né, Nilson? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E é um prazer, né? Quando se trata de Brasil, eu que já moro aqui há muito tempo, é sempre bom para mim voltar para casa um pouco, né? Sinta-se em Então casa. vamos tentar fazer uma coisa mais abrasileirada hoje. E eu falo português, então. Português da Bahia. Português O da melhor. Bahia, se é que você pode considerar português, né? Eu Baianês. acho que é o melhor. Eu acho que é o Pero melhor. quiero comentar que para Nilsson y para Roland son las 11 de la noche. Sim, É precisamos verdade. agradecer mais uma vez, porque nós estamos às 7 da noite, mas para eles é muito mais tarde. E é um enorme prazer em apresentar Roland Sager. Eu não sei se eu falei corretamente seu nome, Roland, desculpe. Engenheiro de tecnologia médica,
com uma tese de mestrado de 1999, exatamente sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é Active Noise Cancellation at Acoustic Measurements, ou seja, o Roland já vem estudando esse tema há muitos e muitos anos, e desde 1999 desenvolve softwares em equipamentos e transdutores de triagem e diagnóstico audiológico, e é o responsável, desde 2008, pelo departamento técnico da PET Medical. Com certeza vai trazer brilhantes considerações sobre esse algoritmo fantástico, que eu tenho certeza que vai surpreender a todos. Roland, welcome. Thank you so much. Yeah, thank you as well for inviting me. So I'm happy to can attend today, and yeah, the presentation I will forward to my dear colleague Nielsen because he can present it much better in Portuguese than my one. So thank you. So, thank you so much. Roland vai fazer a apresentação em inglês e a gente vai ter a tradução do Nilson, certo? Na verdade, eu vou apresentar tudo em português, Ok. fica mais fácil. Mais fácil, né? Mais É. fácil. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar, todo mundo apresentado. Uhum. Pero Então, Roland puede responder las preguntas sim, técnicas porque él es el experto, por eso agradecemos también su presencia. sim, com certeza. A gente vai deixar abertos o chat. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, deixa no chat que a gente vai encaminhar e vamos respondendo no final de tudo ou no final de cada apresentação, certo? Então, eu vou transformar você em host, Nilson, Ok. para a gente começar. Yes, vou mutar. Ok. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, o que eu estou vendo. Bom, eu acho que agora foi. Consegue ver o que eu estou vendo, Elaine? Sim, tá tudo certo. Eu tô vendo, sim. Ok, beleza. Bom, então, bem-vindo novamente. Eu sou o Nilson. Como a Elaine já mencionou, eu sou... normalmente não sou eu que faço essa apresentação, é o Roland, por isso que ele é o nosso principal conhecedor, mas pelo fato de ser no Brasil, eu sempre estou disponível para apresentar também. Então hoje vamos falar um pouco das emissões otoacústicas com cancelamento de ruído adaptativo ou ativo, Active Noise Cancellation, é o mais conhecido, né? Eu vou falar um pouquinho basicamente como é que acontece o processo de emissões otoacústicas, e aí a gente entra já na parte de cancelamento de ruído, mais precisamente com o nosso equipamento da parte médica. Bom, então vamos lá. Para começar, vamos só rapidamente falando o que são emissões otoacústicas, né? São retornos que o ouvido gera a partir de um estímulo. Então, nós temos uma sonda ou um headphone, um fone de ouvido que emite um sinal sonoro, um som, e todo mundo, o ouvido de todo mundo gera um retorno a esse estímulo, e é isso que a gente tenta medir com o aparelho para saber se é um sinal que a gente consegue capturar, que é um sinal que todo mundo tem, ou que o ouvido de todo mundo gera. Então esse sinal a gente chama de emissões otoacústicas evocadas porque somos nós que estimulamos explicitamente. Tá? Então, essa é a emissão otoacústica. Existem basicamente dois tipos principais de emissões otoacústicas. Uma delas é a evocada transiente, ou seja, nós emitimos um som
né, um estímulo, e esse estímulo é o que a gente chama de clique, ou seja, a gente joga um som para o microfone, ou para o speaker, para a caixa de som, em intervalos regulares. E o que a gente espera é que o ouvido gere um retorno sobre esse clique, e é o que a gente exatamente tenta medir. Então, temos aqui uma ilustração só do estímulo clique, que é esse gráfico mais acima, e mais abaixo temos um gráfico de nível de sinal por tempo, né? Então, nós temos aí um clique que a gente consegue medir em 0,8 milissegundos, é muito rápido. E o sinal que a gente espera, que a gente chama de emissões otoacústicas transientes, é o sinal que a gente espera entre 0,8 e 1,16, basicamente, milissegundos. Então, o que a gente faz? Estimula o ouvido gera uma resposta, ou um retorno, medimos esse retorno e procuramos o sinal se o ouvido gerou o retorno. E aí a gente consegue dizer se subjetivamente, se a gente, sem ajuda, ou sem nenhuma atividade do paciente. Então é automático, conseguimos medir. Essa é a transiente. Mas temos também a emissão otoacústica por produto de distorção. Funciona, o conceito é basicamente o mesmo, a gente estimula o ouvido gera uma resposta, só que o que a gente estimula não são cliques. Então a gente manda 2 tons puros, ou seja, a gente gera uma onda sonora de uma certa frequência e uma segunda onda sonora de uma outra frequência. Então é o que a gente chama de F1 e F2. E a partir de um cálculo matemático, a gente consegue, a gente procura pelo sinal que o ouvido gera de resposta, que no caso que é o 2F1 menos F2, ou seja, a gente pega a frequência do F1, multiplica por 2 e divide e subtrai da frequência 2. Tá? Então é assim que a gente consegue medir subjetivamente se a pessoa ouve ou não, ou seja, sem que o paciente tenha nenhuma interação com nada. O aparelho mede automaticamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa saber é, enviamos o sinal, o ouvido gera uma resposta, e essa resposta é o que a gente procura. Tá? Bom, aí existem alguns contratempos. Óbvio que nada no mundo é perfeito, nada é perfeitamente limpo. Existem, para o nosso propósito, existem o que a gente chama de ruídos. Ou seja, a gente está tentando medir o sinal que o ouvido mede, ou o ouvido responde, o sinal que o ouvido gera, só que existe o som ambiente, pessoas conversando, e existem o que a gente chama de ruído. E esses ruídos a gente pode dividir em 2 tipos, basicamente. O ruído curto, ou temporário, que é por exemplo, a pessoa engolindo. Isso gera um som que o nosso aparelho está tentando achar o sinal do ouvido, e o aparelho acaba capturando esse som também que foi gerado indesejavelmente. Ou uma tosse, por exemplo. Ou então a pessoa está com a sonda no ouvido e ela pega no cabo, por exemplo. Isso tudo gera um sinal que é o que a gente não deseja, é o que a gente não quer ter. E a gente chama de ruído curto porque são ruídos temporários, assim, é uma coisa que acontece pontualmente. E o segundo tipo é o ruído contínuo, que é um tipo de ruído também, só que é mais difícil de a gente identificar. Por quê?
Como o nome já diz, é um ruído contínuo que a gente não consegue separar e entender se é um ruído do ambiente ou se é o som ou o sinal que a gente está procurando. Então, o sinal que a gente está procurando está dentro desse sinal que inclui o ruído. Então, o exemplo disso seria ar-condicionado, que é o tempo todo ligado e é o tempo todo fazendo barulho. Ou então conversas, pessoas conversando perto do paciente que a gente está tentando fazer o teste. E principalmente no nosso caso, em triagem, por exemplo, com o teste da orelhinha, os bebês normalmente estão em maternidade e tem outros bebês na maternidade que também fazem barulho, estão chorando, e quando a gente tenta fazer o teste de triagem, é um desafio muito grande a gente isolar o ambiente da melhor forma possível para que a gente consiga, ou o aparelho consiga, identificar o sinal que o ouvido gera de resposta. Tá? Então, esses são dois tipos de ruído. O ruído curto, como eu falei, ele é mais fácil de a gente tratar. Por quê? Porque é um ruído que é temporário, não é sempre a mesma coisa, e a gente consegue, através de alguns métodos, inclusive métodos, algoritmos informáticos, a gente consegue tratar, identificar e reduzir esse tipo de ruído, fazendo com que a gente fique com o sinal que a gente precisa analisar para procurar o sinal de resposta do ouvido. Então, basicamente, o que a gente faz aqui, falando bem grosseiramente, o que a gente faz a gente pega esse sinal que inclui o ruído, como você vê aí, esses picos, né? Esses montinhos, a gente pega o sinal, divide ele em que a gente chama em quadros, e a partir desses quadros, nós fazemos uma média ponderada. Se a gente vê um sinal muito, muito grande, ou um monte muito grande, a gente dá um peso menor para esse quadro. E os quadros onde são mais silenciosos, a gente dá um peso maior. Isso a gente faz num ciclo, 30 vezes por segundo, 40 vezes por segundo, e aí, à medida que a gente vai dividindo o sinal em quadros e dando o peso maior e menor, a gente consegue identificar, ok, esse quadro aqui é ruidoso, esse quadro é silencioso, eu vou diminuir no resultado final o sinal no qual eu procuro a resposta do ouvido. Então, essa é um método já bem avançado, é um método moderno e que funciona muito bem contra os ruídos curtos. O problema é o ruído constante, ou seja, ar-condicionado, por exemplo. Como eu falei, a gente pode também atribuir essa mesma média ponderada para sinais de ruídos constantes. Só que o que vai acontecer? Como o ruído é constante, o sinal é sempre constante. Então, se a gente dividir esse sinal em quadros, todos os quadros vão ter o mesmo peso, sempre. Então, não adianta eu dividir em quadros e como eu fazia com ruído curto. Esses quadros vão sempre ter o mesmo peso e acaba que eu vou trocar 6 por meia dúzia. Não vou conseguir reduzir o ruído ou o sinal indesejado e limpar o sinal em que eu quero analisar. Na verdade, a gente consegue, tá? Só que dura muito tempo. Eu preciso de muitos ciclos para que esse sinal seja limpo o suficiente para eu conseguir medir a resposta em que eu quero achar do ouvido. Ok? Então, basicamente, ruído curto, tranquilo, ruído constante, difícil de limpar. Demora. O tempo de teste é maior. Então, entra o nosso tema de hoje, que é o cancelamento de ruído adaptativo. Ou seja, nós
criamos uma sonda. Nessa sonda, ela tem uma coisa bem especial. Ela tem 2 microfones. Ela tem um alto-falante, que é o que a gente estimula o ouvido, e ela tem um microfone virado para frente, ou seja, para o canal auditivo. É um microfone que eu capturo o sinal e que eu tento analisar, onde eu pego onde eu tento identificar a resposta do ouvido. O interessante é um segundo microfone virado para trás, ou seja, virado para o ambiente. Então, eu consigo medir, eu consigo estimular o ouvido gera a resposta, eu consigo capturar pelo primeiro microfone, que é esse em verdinho na imagem, e ao mesmo tempo eu capturo o som ambiente, que é justamente o som que eu quero eliminar, ou que eu quero limpar. Então, com esses 2 sinais, eu consigo, basicamente, cancelar o outro. E aí eu consigo limpar o meu sinal que o ouvido gera e eu consigo identificar mais rapidamente o sinal que eu estou procurando das emissões otoacústicas. Então, basicamente funciona assim. Eu tenho um ambiente com um ruído constante, ar-condicionado, gente conversando, que está no meu ambiente, que está ao redor do meu paciente que está sendo medido. Então eu tenho esse ruído, esse ruído constante, ou seja, esse ambiente com um ruído constante, e esse sinal ele entra pelo segundo microfone, pelo microfone vermelhinho que está virado para trás, ou seja, para o ambiente. E, ao mesmo tempo, eu tenho o microfone da frente, o verdinho, que captura o som resposta do ouvido, que inclui também o ruído sem filtro. Ou seja, eu estou capturando o que vem de dentro do ouvido direto. E aí, qual que é o meu objetivo final? É simplesmente limpar esse som, o que vem do primeiro microfone, do microfone verdinho. Então, esse esquema aí, ele demonstra basicamente como que a gente limpa esse som. O som que vem do microfone vermelhinho, ele entra no que a gente chama de filtro adaptativo. Isso tudo é feito, é uma implementação dentro do nosso aparelho, isso é um algoritmo que a gente implementa, e esse sinal que vem do ambiente é basicamente subtraído do sinal que vem de dentro do ouvido. Ou seja, eu subtraio o som ambiente do som que vem do ouvido, o que me deixa basicamente o sinal limpo no qual eu quero achar, ou que eu quero procurar a resposta do ouvido. Então, no final, na outra ponta, eu tenho o ruído ambiente suprimido. Isso funciona muito bem, principalmente para ruídos constantes. Por quê? Porque é o que eu quero eliminar, é o ruído ambiente, e em relação ao ruído, ao sinal que vem do ouvido. E esse processo é um processo cíclico que ele entra e sai no nosso algoritmo, ele entra e sai mais limpo a cada ciclo. Ou seja, o algoritmo ele basicamente aprende ao longo da medição. Então, ele vai sempre reduzindo o ruído, sempre, a um ponto em que o sinal está bem limpo e a gente consegue identificar bastante rápido o sinal que a gente procura. O resultado disso tudo é o quê? Primeiro, uma medição muito mais rápida e em algumas situações onde o ambiente, por exemplo, é muito não favorável, é muito barulhento,
eu não conseguiria identificar o sinal que vem do ouvido. Então, no lado esquerdo aí, eu tenho o exemplo da funcionalidade de cancelamento de ruído desligado. Então, como você vê aí, por sinal, essa tela aí, essa imagem, esse screenshot aí é um screen do nosso aparelho. Então, você vê aí, identifica que o tempo da medição está aí embaixo no cantinho esquerdo, é 1 minuto e 4 segundos. Ou seja, eu deixei a medição realizar por 1 minuto e 4 segundos e eu não consegui identificar o sinal que eu estava procurando em quase todas as frequências. Eu consegui em uma frequência, a de 2 kHz. Tá? E, em contrapartida, com o cancelamento de ruído, você vê aí que a medição durou 46 segundos. Além de durar 46 segundos, eu consegui encontrar quase todas as frequências que eu não tinha encontrado anteriormente com o cancelamento de ruído desligado. Tá? E aí também o aparelho ele diz ali, ele está aí nessa imagenzinha aí que tem escrito NC em verdinho. Isso aí o aparelho está me indicando que eu consegui atenuar ou limpar o meu sinal em praticamente 13 decibéis. Tá? Isso é muita coisa. Então, isso tudo é para mostrar que o cancelamento de ruído realmente funcione muito bem. O resultado eu consigo mudar praticamente o resultado final de um não passou para um passou. Ou seja, eu não conseguiria um teste em um ambiente que eu não conseguiria medir, eu já consigo medir. Ok? Uma outra vantagem muito grande também, isso a gente consegue medir assim, todo dia. A gente vê isso todo dia. É a diferença de uma medição com a sonda bem posicionada e uma sonda mal posicionada, ou não muito bem posicionada. O que eu quero dizer com isso? A sonda ela não está muito bem vedada, ela não veda o canal auditivo muito bem. Quando a sonda não está muito bem posicionada, é muito difícil eu conseguir fazer a medição, porque o ruído ambiente atrapalha. Eu não consigo achar o sinal que eu preciso ou que eu procuro, por causa do ambiente. Essas imagens que eu coloquei aí, a gente consegue ver exatamente quando a sonda está bem posicionada e quando a sonda não está bem posicionada. Na imagem da esquerda, você vê que eu tenho duas linhas ou dois gráficos, um bem separados do outro. O que isso representa? O sinal externo do microfone externo, ou seja, daquele segundo microfone que eu tenho, e o sinal do microfone interno, que é o microfone que eu meço a resposta do ouvido. Se eu consigo separar bem esses sinais, isso já é um sinal para mim que a sonda ela está bem posicionada, o canal auditivo está bem vedado. Mas acontece muito o contrário, como está no lado direito. Ou seja, os dois sinais, você percebe aí que os dois sinais estão entrelaçados, vamos dizer assim. Eu não consigo distinguir o que é o som ruído externo, ou o que é ruído ambiente, com o som ou o sinal que vem de dentro do ouvido. O cancelamento de ruído, ele funciona, ele melhora bastante, inclusive com um bom posicionamento da sonda. Se você vê no exemplo aí, eu tenho uma medição que durou 1 minuto e 8 segundos sem cancelamento de ruído, consegui achar o sinal, e com o cancelamento de ruído eu diminui de 1 minuto e 8 segundos para 4 segundos. Muito, muito mais rápido. Isso com a sonda bem posicionada. Ok? Ou seja,
A diferença aí já é altíssima, é de 64 segundos. Mas com uma sonda mal posicionada, eu tenho um ganho ainda maior. Por quê? Porque mesmo que a sonda esteja mal posicionada, eu consigo eliminar o sinal indesejado, o sinal que vem do ambiente. Então, esse exemplo aí fica claro. 2 minutos e 59, uma medição sem o cancelamento de ruído, caiu para 14 segundos com o cancelamento de ruído. E você vê aí também que temos 6,4 ou 6,4 decibéis aí de atenuação, ou seja, o tanto que eu consegui limpar o sinal que vem do ouvido, para achar a resposta que vem do ouvido. Então, uma diferença nesse caso de 165 segundos. Ou seja, além de funcionar muito bem mesmo com um ambiente bom, ou seja, com uma sonda bem posicionada e com um ambiente relativamente silencioso, eu já tenho um ganho, só que eu tenho um ganho ainda maior quando eu tenho um ambiente ruim. Quando eu tenho um ambiente ruim, uma sonda mal posicionada, ou seja, quanto pior seria o meu resultado, maior o meu ganho com o cancelamento de ruído. Mas aí eu falei, e vocês querem provas, né? Não, vamos lá. Eu tenho um vídeo que a gente fez em um congresso e que mostra realmente a diferença com e sem o cancelamento de ruído. Então eu vou passar o vídeo aqui, ele é um videozinho de 2 minutos, mas eu quero que vocês prestem bem atenção no som ambiente. Tá? Olha o quanto que um ambiente é ruidoso, ele é um ambiente barulhento. Mantendo em mente que é isso, a gente está numa feira, num congresso, no meio de um monte de gente, a gente não está em um ambiente favorável assim, de jeito nenhum. Então deixa eu passar o vídeo. Isso foi feito na feira aqui na Alemanha, com o nosso Q-Screen. Olha o ambiente, olha o som ambiente. Vou aumentar um pouco o volume. So we're going to select TOE on the right here, and we can see the check fit process. Vou baixar aqui, já deu para ter uma ideia. Aqui no vídeo eles inclusive é mencionado que o som ambiente está acima dos 60 decibéis. Então, aí ele está fazendo realizando uma medição TE, está sendo relativamente normal, né? E o teste durou mais de 2 minutos no total. Então essa parte ele acelerou o vídeo, porque ninguém vai ficar 2 minutos aqui olhando para a tela. E tá vendo aí que o teste está funcionando. O aparelho está conseguindo medir, inclusive num ambiente ruim, que é o ambiente lá da feira, do congresso. Então vamos lá, vamos ver o resultado final. Legal. Conseguimos medir em 2 minutos e 1 segundo. Então agora a gente vai repetir o teste com o cancelamento de ruído. Vamos ver o quanto que é melhor. Vamos ver. Pam, pam, pam. Bom. Pronto. Em 7 segundos a gente conseguiu medir. Uma diferença de 5,7 decibéis aí que a gente conseguiu atenuar o nosso sinal que a gente procura. Bom, então, em resumo, o normal, o padrão hoje do mercado é
a gente conseguir reduzir o ruído ambiente, tanto o ruído curto quanto o ambiente constante, usando um algoritmo, um método de média ponderada. Funciona? Funciona. Só que demora. O ambiente, quanto maior, mais barulhento o ambiente, menos a gente consegue medir. O algoritmo de cancelamento de ruído, ele remove o ruído de fundo, por quê? Porque eu tenho um microfone que captura o meu som ambiente, o meu ruído ambiente, e eu simplesmente consigo subtrair do meu sinal onde eu quero analisar, onde eu quero achar a minha resposta que vem do ouvido. Em alguns testes, como eu mostrei já aqui no vídeo, é muito mais rápido. A medição acontece, às vezes, a quase 20%, quase 20 vezes mais rápido. Não é 20%, quase 20 vezes mais rápido. Principalmente para testes de transientes, né, de emissões autoacústicas transientes. Em emissões autoacústicas de produto por distorção, também eu tenho um ganho, não é tão grande, às vezes até 3 vezes mais rápido, ou seja, 300% a mais. Né? E o resultado final é o quê? Eu aumento a minha taxa de acerto. Ou seja, eu consigo medir, eu consigo achar o sinal em uma medição em que anteriormente, ou sem o cancelamento de ruído, eu não conseguiria achar. Né? Então, você vê que essa tecnologia é uma tecnologia bastante nova, tá? É inclusive usada em fones de ouvido, esses que a gente compra aí para ouvir música, né? Mas ele é usado para ele tem uma outra aplicação, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de medições de audiologia e essa aplicação é muito interessante para nessa área. Bom, é isso. Eu agradeço novamente o Roland e a Elaine, o convite, a oportunidade de apresentar. E qualquer coisa, tá aí os nossos contatos, tanto o meu quanto do Roland. Fiquem à vontade a mandar e-mail, procurar saber mais sobre o nosso produto, sobre o cancelamento de ruído, e a Elaine também está disponível para maiores dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta... Nós já temos uma perguntinha aqui, Nilson, e Uhum. eu vou até aproveitar para fazer antes de passar para a Lisete, tudo bem? Ok. Então, primeiro quero fazer um comentário, né, que eu achei muito interessante aí na sua aula. A gente tem, para quem trabalha com triagem há bastante tempo e para quem trabalha em hospitais populosos, como são comuns aqui no Brasil, a gente tem a questão do ruído como uma pedra no sapato há muitos anos, né? É muito difícil fazer exame, às vezes em quartos coletivos, muita criança chorando, pessoas falando. E eu achei muito interessante quando você coloca que ele não é só efetivo contra o ruído, mas ele é efetivo contra o posicionamento incorreto da sonda. Porque o audiologista, ele tem um tempo de aprendizado que ele precisa passar. Então, é muito comum que nos primeiros meses de atendimento a gente tenha um resultado pior, porque a colocação da sonda inadequada faz com que o ruído ambiente interfira mais na realização do exame. E aí, essa efetividade, ela vai nos deixar mais confortáveis, não somente na presença do ruído, mas com essa variabilidade no manuseio do próprio profissional, né? Isso Exatamente. os dois maiores. Exatamente. A gente tem muita experiência com isso também. O que a gente ouve também dos clientes é exatamente isso. Assim, não é só a questão do ruído, né? O nome é cancelamento de ruído, mas ele ajuda em outras situações também. Porque toda vez que você está numa equipe de triagem, você tem uma fonoaudióloga, né, nova, você vai ter seus índices caindo, porque ela tem um tempo para aprender a fazer o exame. Isso vai gerar retornos desnecessários. Tá? Então, esse tipo de algoritmo vai ajudar nesses dois sentidos.
Mas esse Uhum. era o meu comentário, eu tenho uma pergunta aqui. Ok. Então, a pergunta é se esse novo algoritmo vai estar disponível apenas nos equipamentos de triagem. Inicialmente, sim, porque é onde a gente mais vê necessidade por enquanto, tá? Então, principalmente como você falou, em ambientes de maternidade, onde tem muito bebê, e é também o nosso ponto principal, assim, vamos dizer, é o foco que a gente tá dando mais, investindo mais, vamos dizer assim, né? Mas não quer dizer que vai ser assim sempre, né? Então, inicialmente vamos ter mais em triagem, sim, mas o conceito se aplica em qualquer situação. Exatamente, né? O conceito é que pode ser explorado depois, né, Nilson? Exato, exatamente. Perfeito, muito obrigada. Nilson, Roland, thank you so much. Nada. Agora eu gostaria de chamar a Lisete. A Lisete é audiologista, então vai falar conosco, fonoaudiólogas, a respeito aí da aplicabilidade e do uso desse dispositivo. Então, Lisete, eu vou passar. Ah, e agora, Nilson, você precisa passar para ela. Ah, tá. Deixa eu ah, fazer a Lisete aqui. Ok, pronto. Obrigada. Bueno, en primer lugar, agradecer a las 72 personas que están en este momento asistiendo a este webinar. De verdad, para nosotros es todo un placer que ustedes dediquen una noche de su tiempo para escucharnos, para aprender de nuestra tecnología. Y la verdad, como lo decía al principio, la idea es que sea un intercambio de conocimientos. Entonces, por favor, no duden en ir escribiendo sus preguntas, sus aportes, para que al final pues recopilemos todo el conocimiento. Yo, al ser más clínica, les voy a hablar un poco más del entorno clínico. Ya hablamos de la parte de la tecnología, de los filtros, de cómo funciona el aparato, ¿cierto? Ahora vamos a hablar más del mundo real. Sabemos que en el protocolo de diagnóstico auditivo existe todo un rango de pruebas muy grandes que van desde el oído externo hasta la corteza cerebral. Aquí en este esquema vemos un resumen muy rápido de las pruebas que podemos llegar a encontrar en cada una de las estructuras del oído eh, y, y las funcionalidades. Pero la pregunta que nos reúne hoy es cómo gerenciar los niveles de ruido interno y externo ya en el ambiente clínico. Ya sabemos que existe una tecnología, ya sabemos que se han desarrollado sondas, como lo acabamos de mencionar inicialmente, para la etapa de triage, pero ¿por qué no más adelante también para los dispositivos diagnósticos? Entonces, ¿cómo vamos a gerenciar este ruido, no solamente interno, sino también externo en el ambiente clínico? Y es que en toda prueba audiológica vamos a tener estos dos agentes o vamos a tener estos dos participantes siempre. Va a estar la señal y va a estar el ruido, que en una condición ideal, pues siempre la señal debería ser más fuerte que el ruido, pero en el mundo real la señal es pequeña, muy pequeña, muy chiquitita, mientras que tenemos lo que nos decía Nilsson, una suma de muchísimos ruidos externos y además los ruidos internos. Entonces la señal se queda así de chiquitita, pero el entorno de ruido es gigante. Entonces, nuestro reto es cómo superar esto en el ambiente clínico. Lo primero que llega a nuestra mente son las cámaras sonoamortiguadas o este tipo de instalaciones en las que vamos a tratar de aislar
el paciente del entorno real, ¿cierto? Donde hay música, donde hay puertas que se abren y se cierran, donde hay otros equipos biomédicos en el hospital que generan ruido, donde están los celulares, bueno, todas estas fuentes de sonido exterior, vamos a tratar de aislar al paciente en una cámara sonoamortiguada. Es como lo primero que pensamos como una alternativa para manejo del ruido. ¿Qué sucede con estas estructuras? Que tienen varias desventajas. La primera desventaja es que no es barato, es una instalación que requiere un costo bastante elevado. Adicionalmente, que va a ocupar un espacio significativo, prácticamente donde yo tengo una cabina es en un consultorio aislado, es decir, necesito ocupar todo un consultorio que no voy a usar para otros propósitos, simplemente para tener el aislamiento de ruido. Eso también pues es un incremento en el costo porque ahora estamos tratando de hacer más multipropósitos los espacios. Entonces, si tengo un espacio dedicado única y exclusivamente para este tipo de instalación, pues eso a largo plazo me genera también un costo mayor. La bioseguridad. Todos estamos ahora más conscientes desde la pandemia de lo importante que es la bioseguridad. Estas cabinas, al ser un entorno precisamente cerrado, con muy poca ventilación, pues van a tener un poco más de dificultades para asegurar que tengamos un espacio bioseguro. Al tener unos paneles bastante gruesos, allí también se van a depositar hongos, virus, bueno, todo tipo de microorganismos que van a ser muy difíciles de limpiar o de retirar periódicamente, por más que limpiemos la capa interna o externa de la cabina, pues digamos que la bioseguridad va a ser un reto. El confort. Tal vez a muchos nos ha pasado que llega un paciente a una audiometría, lo ingresamos a la cabina y el paciente sufre de claustrofobia. Este miedo a estar encerrado en un ambiente pequeño, sin buena ventilación, muchas veces también con poca iluminación, entonces el confort pues va a ser, digamos, un tema difícil de manejar, además que es un ambiente, por decirlo así, antinatural, sobre todo para un niño, ¿cierto? Si estamos viendo una crianza, un niño pequeño, un bebé, no es natural para él estar en un espacio tan pequeño. Eso, digamos que serían un poco las desventajas de este tipo de modalidades para manejar el ruido. Ahora bien, si lo pensamos, por ejemplo, en el entorno de triaje, en las maternidades, obviamente va a ser muchísimo más difícil tener este tipo de instalaciones solamente para hacer triaje, o sea, no es algo funcional. Y este tipo de, digamos, ambientes solamente van a eliminar o van a filtrar el ruido externo. Recordemos que hay dos tipos de ruido, el externo y el ruido interno. Entonces, yo puedo tener una cabina con muy buenas condiciones de aislamiento y voy a tener una eliminación bastante efectiva del ruido externo. Pero, ¿qué pasa con el ruido interno? Entonces, por ejemplo, yo tengo un bebé y cuando lo ingreso a la cabina, el bebé está llorando. Entonces, de todos modos, no me sirve de mucho porque ese sería un ruido más interno en el caso del paciente, ¿cierto? Nilsson también nos daba como estas categorías de lo que es un ruido continuo. Entonces, el llanto del bebé sería un ruido continuo, pero también tenemos otras condiciones. Por ejemplo, en un adulto que esté cursando
un estado de resfriado, un estado gripal y, por ejemplo, tiene una tos que no es, digamos, permanente, pero que se presenta en ciertos momentos, ese sería un ruido, digamos, discontinuo, ¿cierto? O un ruido que aparece en momentos muy específicos. Y ambos los podríamos llegar a clasificar dentro de este grupo de los ruidos internos. Entonces, por más que el paciente esté dentro de la cabina, si está llorando o está con, por ejemplo, produciendo el sonido de la tos, pues de todos modos no va a haber ningún filtraje por parte de la cabina porque ella está diseñada solamente para asegurarnos de que no tengamos interferencia de los ruidos externos, pero no de los ruidos internos. Aquí es donde vienen, pues, a jugar un papel muy importante, un rol fundamental, la sonda con cancelación de ruidos, porque ella nos va a manejar tanto el ruido externo como el ruido interno. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener con el uso de esta tecnología de cancelación de ruido? Que nuevamente, y lo pongo de manifiesto aquí sobre la mesa, en el momento está especialmente para la tecnología de triaging, pero no descartamos que más adelante esté también disponible para otros dispositivos. Entonces, una de las primeras ventajas es que me va a permitir ver mayor cantidad de pacientes en menos tiempo. Eso se traduce en costo, efectividad. Si yo puedo ver 10 pacientes en una hora, pues voy a poder facturar muchísimo mejor. Sobre todo, como nos mostraba Nilsson en el video, porque las pruebas se vuelven muy rápidas, pero sin perder confiabilidad, que es algo muy importante a la hora de la práctica clínica, tener objetividad y confiabilidad. Entonces, esta tecnología de cancelación de ruido me permite ver más pacientes en menos tiempo. Entonces, aquí traemos, por ejemplo, este ejemplo donde vemos que la prueba se realizó en un tiempo de 9 segundos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si yo me demoro evaluando 9 segundos un oído, le puedo dedicar el resto del tiempo de la consulta a temas más importantes, como por ejemplo la consejería, si estoy evaluando bebés, crianzas muy pequeñitas, ese tiempo que me gastaría y me desgastaría haciendo la prueba, más bien lo puedo dedicar a darle consejería a los padres acerca del desarrollo auditivo del bebé, acerca del desarrollo del lenguaje, de los cuidados de la audición para el futuro del niño, ¿cierto? Entonces, estos 9 segundos me van a ahorrar tiempo para dedicar tiempo de la consulta a otras cosas pues más relevantes y por supuesto a que yo pueda evaluar más pacientes en menos tiempo. La segunda ventaja de la que podemos hablar es del espacio. Les comentaba que la cabina necesita prácticamente un consultorio entero. La sonda de cancelación de ruido es extremadamente pequeña, o sea, en sí la sonda pues puede caber aquí en nuestra mano y el equipo pues también es un equipo portátil como un celular de grande. Entonces, realmente va a ocupar muy poco espacio, va a ser muy portátil, lo que me va a permitir pues también trasladarlo de un área a otro del hospital, por ejemplo. Otra de las grandes ventajas es la bioseguridad. Como solamente vamos a usar los AirTips, que son muy pequeñitos y pueden ser incluso desechables, no tengo que preocuparme por acumulación de virus, de hongos, de bacterias y de otros microorganismos, porque simplemente el tip que esté contaminado lo puedo desechar. Entonces va a garantizar una bioseguridad muchísimo más estable y confiable. El confort, nuevamente. Ya no voy a tener que encerrar al paciente ni que llevarlo a un lugar donde él se sienta inseguro.
Todo lo contrario, al ser un equipo muy pequeño, yo llevo el equipo a donde está el paciente. Eso es uno de los grandes principios, incluso de la ética, de los nuevos principios de ética en la prestación de salud, poder llevar el servicio hasta el paciente y no obligar al paciente a que venga a un lugar donde no se siente cómodo. Entonces, realmente, pues, esos serían como los principales puntos de la aplicación clínica de la cancelación de ruido en el entorno clínico. El tema de costo, espacio, bioseguridad, confort, siempre, siempre en el marco de pruebas que se hacen no solamente rápido, sino con calidad, porque sé que también es una de las grandes preocupaciones de los audiólogos, que si lo hago rápido, tal vez es porque no lo estoy haciendo bien. No, esto me da la confiabilidad de que lo estoy haciendo rápido, pero además me da unas estadísticas, por ejemplo, esta artefacto y estabilidad que me confirman que la prueba, aunque fue rápida, está bastante bien elaborada, bien hecha. Perfeito, Lisete, muito obrigada. Eu acredito que a nossa maior preocupação é com qualidade. É muito difícil manter o padrão de qualidade em ambientes ruidosos, tudo que a gente veio conversando aqui, mas você colocou pontos a mais, né? Não é apenas, né, não é conforto maior, é tudo mais fácil. A gente agora tendo a oportunidade de iniciar o uso do cancelamento de ruído, provavelmente a gente vai, na prática, ter um curso, uma rapidez, uma fluidez do nosso trabalho muito maior. Para quem atende, né, o hospital que a gente atende aqui em Campinas, uma média de 30 bebês por dia, isso vai ser uma grande solução, com certeza vai ser um sonho, né? Vai ser muito bom. Queria só ver se alguém tem mais alguma pergunta. Olha, mantivemos as mesmas pessoas, então estou feliz. As pessoas estão firmes e fortes, ninguém foi embora nessa hora da noite. Eu acho que a gente vem trazer uma novidade, deve estar todo mundo aí se perguntando em que momento que isso chega para a gente, né? E a gente da ON está se empenhando junto aí com a Pet Medical para que seja o mais rápido possível, certo, Nilson? Isso, exatamente. Nós temos um plano muito claro, nós temos, inclusive, duas vertentes aí, nós temos um plano A e um plano B, vamos dizer assim, para que a gente consiga trazer o mais rápido possível. A nossa expectativa é de que seja segundo trimestre desse ano. Então, estamos correndo. A gente tem aqui uma participante agradecendo, falando que as apresentações foram excelentes, que foi muito clara a sua explanação e que nós estamos de parabéns. Parabéns para toda a equipe. Obrigada, Cristiane. Obrigada, a gente teve um empenho aí, eu quero agradecer principalmente aos palestrantes de trazer essa novidade. Então, as notícias são boas, né? Acredito que rapidamente a gente vai poder ter nos nossos hospitais aqui no Brasil e fazer as nossas pesquisas para validar ainda mais esse tipo de tecnologia. Certo? Bom, então eu acho que a gente pode... Lisete, só tira o seu compartilhamento para a gente fazer uma foto, encerrar. Porque está sua tela ainda. Aí. Bom, então eu gostaria de agradecer. Eu vou colocar... Ai, tem mais uma pergunta. Não, é só agradecimento, dizendo que foi muito bom e que as apresentações foram ótimas. Eu quero deixar... Estou disponível, né? A ON Aparelhos Auditivos, a ON Equipamentos Médicos, então quero convidar vocês para nos seguir nas nossas páginas, @ON_Aparelhos Auditivos, ON_Equipamentos Médicos. Pode entrar em contato com a gente.
A gente, assim que tiver a novidade no Brasil, com certeza vai tá mostrando para vocês e a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. Os e-mails estão disponíveis, né? Pode enviar e-mail, mas também, se quiser entrar em contato com a gente pode fazer, intermediar isso daí. A webinar ficará gravada sim, e a gente pretende colocar no YouTube da página, e dessa forma poder compartilhar ainda mais o conhecimento, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Então, quero Solamente agradecer nuevamente a todos por la participación y la organización. Eu que quero agradecer, nem sei como agradecer, Roland and Nilson. You are wonderful, thank you so much, you are amazing, because lá que horas são aí, Nilson? Medianoche. Agora, Meia-noite. meia-noite, exatamente. Thank you so much, Roland. I know that you need to sleep, but thank you to Yes, be here, okay, be so here with us. still 12 o'clock, so no problem at all. Oh, thank you so much. Thank you. Lisete, He's going for a bike right now. yeah. Com That- frio, com frio. Peraí que acho que tem pergunta aqui. Ah, não, somente agradecimentos e parabéns. Olha só, nós estamos de parabéns. Congratulations. Lisete, muito obrigada. Patrícia, sempre nos apoiando. Que vocês tenham uma excelente noite e contem com a gente. Qualquer problema, estamos por aqui. Tá bom? Y Obrigada. esto, espero, este es el primero de muchos webinars A este nossa año. intenção é fazer um tema. Vou tirar uma foto nossa. Faça um X. A nossa intenção é repetir aproximadamente em 60 dias, com outro tema, então nós vamos também buscar assuntos de interesse, trazer outras novidades do nosso equipamento. Tem muita gente querendo ouvir do Spread Spectrum, que é a tecnologia que favorece a realização dos potenciais evocados, mesmo em ambientes desafiadores, então já é um tema aí que vem sendo solicitado, mas a gente vai preparar com muito carinho e com certeza vai ser um sucesso novamente. Tá certo? Gente, um prazer, viu? Vê-los. Muito obrigada. Igualmente. Thank you. Obrigado, Elaine. Good night. Bye, bye. Bye-bye. Have a good sleep. Thank Yeah, you. vamos. Bye, bye. Hasta la próxima. Até a próxima. Muito Tchau. obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Chao, chao. Tchau, tchau.